Graça e paz, igreja linda do Senhor. Amém? Glória a Deus. Como é bom estar na casa do Pai. Vamos adorar ao Rei, ao Cordeiro de Deus. Aquele único, digno de ser adorado e exaltado. Chegamos aqui descansados, da semana, no meio da semana. Cansados, viemos às vezes do trabalho, chegamos ou até de casa com muitos afazeres e viemos com a cabeça cheia, a mente não para, Mas que esse momento aqui a gente possa apenas colocar os nossos olhos e os nossos pensamentos no Senhor, elevar o nosso coração a Ele, àquilo que Ele tem para nós essa noite. Amém? Na palavra do Senhor, em 2 Samuel 7:22, diz assim: portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti. Não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Amém? Diga assim comigo: não há outro Deus. Só Ele é grande e soberano. Não há, amados, não há outro Deus. Comece a adorar ao Senhor, dizer a Ele o quanto você o ama. Comece a liberar palavras de amor ao Senhor. Se você ainda não agradeceu a Ele hoje, essa é a sua oportunidade de agradecer a Deus pela sua vida, pelo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer. Comece a agradecer a Ele, adorar o seu santo nome, engrandecer. Seja adorado, Senhor, nessa noite. Seja adorado, adorado, exaltado, Senhor. Seja bem-vindo a este lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a este lugar. Habita aqui no meio dos louvores. Habita aqui no nosso meio. Habita aqui na nossa igreja, Senhor. Habita no nosso coração. Seja adorado, 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 exaltado. Essa noite é tua, Senhor. Essa noite é tua, Senhor. Comece a descarregar todo o peso que há nos seus ombros. Descarregue, descarregue nessa hora diante dEle. E o adore, o adore. Exalte o nome dEle, exalte o nome do Senhor. Seja adorado, exaltado, Senhor. Seja adorado, Senhor. Seja adorado, adorado. Nós te amamos, nós te adoramos, ó Deus. Nós te adoramos. Não há outro Deus, não há outro Deus. Não há, Paizinho, Paizinho amado. Nós necessitamos da tua presença. Nós anelamos pela tua presença. Vem, Abba Pai, Abba Pai. Tu és o nosso
me encontre em teu coração, pois você me aceitou pra sempre, e o teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho um lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 oh. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontre em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Diga como você se sente por ti. E é tão belo saber que sou filho e que temos um lugar. Oh, aleluia! Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha,
Se você crer nesse amor, se você crer nessa bondade de Deus, aplauda Ele, aplauda, aplauda, aplauda Ele. Nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Ava, Pai, Paizinho lindo, nosso amado. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Deus, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei.
Querido Senhor Espírito Santo, reconhecemos a Tua dignidade, Tua majestade, Deus, Teu senhorio sobre a igreja. Queremos Te oferecer o nosso louvor, Te oferecer a nossa adoração, engrandecer o Teu lindo nome. Aqui está a Tua igreja, que vive, que existe para Te adorar. É um prazer Te adorar, Senhor. É um prazer Te adorar. É um deleite, Senhor. É uma grande alegria adorar o Teu nome e estar em Tua presença. Não há um lugar melhor para estarmos. Não gostaríamos de estar em outro lugar senão este, diante do Senhor. Nosso coração está repleto de alegria por podermos entrar na Tua presença de forma confiada por causa do sangue do nosso lindo Jesus. Este sangue que abriu um novo e vivo caminho de acesso, e podemos estar diante do trono da Tua graça, diante do trono da Tua graça, para recebermos socorro, auxílio, graça, favor, justiça, misericórdia. Estamos aqui hoje para levantar as nossas mãos diante de Ti e celebrarmos o Teu nome. O que fazemos hoje na terra, um dia faremos no reino dos céus. Mas já estamos aqui agora mesmo, Te oferecendo aquilo que os anjos Te oferecem, a adoração, declarando que Tu és santo. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo, santo, santo. Você pode declarar que santo é o Senhor. Declare agora. Declare com suas palavras. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. Tua igreja declare. A Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. toda a igreja. Toda a igreja, a tua igreja. A Tua igreja Te adora.
Aplauda forte a Jesus, Ele é digno. Ele é digno. Digno. Aplauda forte a Ele. Você está aplaudindo a Jesus, não a homens. Você está aplaudindo a Ele, ao Rei da Glória, ao Santo, ao Santo Jesus. Santo, Santo é o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, somente a Ele, a mais ninguém. Somente a Ele, a mais ninguém. Somente a Ele, a mais ninguém. O nosso melhor oferecemos a Ti, Jesus, o nosso melhor. Não queremos Te oferecer o que sobra, não queremos oferecer o resto. Queremos Te dar a primazia, o primeiro lugar em nossa vida. Queremos Te dar o melhor de nós, o melhor do nosso fôlego, o melhor da nossa vida. Queremos levantar mãos diante de Ti, queremos levantar cânticos diante do Senhor. Queremos celebrar, queremos Te entregar o nosso coração, não pela metade, queremos Te entregá-lo totalmente. Como diz a Tua palavra, amarás ao Senhor Teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda forte ao Senhor. Aplauda Ele. Glória a Deus. Irmãos, há um texto bíblico que fala sobre a idolatria. E há vários textos bíblicos, obviamente, que falam sobre a idolatria, condenando a idolatria, mas há uma passagem de forma específica na Bíblia que diz: tornem-se semelhantes a eles, os que o adoram. Então significa que quando uma pessoa começa a adorar a ídolos, ela começa a ganhar as características daquele ídolo que ela adora. Então, de repente, a vida dela se torna uma vida presa a algo que não tem a ação. Porque a Bíblia diz que os ídolos têm olhos e não podem ver, têm boca e não podem falar, têm mãos e não podem salvar. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é Deus vivo. A Bíblia diz: estão por acaso agravados meus ouvidos para que eu não possa ouvir? Ou estão mirradas as minhas mãos para que eu não possa ajudar? Então a Bíblia diz que o nosso Deus não somente ouve a oração, mas Ele atende. E esse atender a oração significa que Deus age em favor daqueles que confiam nele. E quando o adoramos, mesmo diante de situações e circunstâncias, nós nos tornamos parecidos com Ele. Alguém pode dizer aleluia? Ganhamos as características daquele que nós adoramos. E quantos aqui amam adorar Jesus? Amém. Glória a Jesus. Amém. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Vamos então entrar na palavra dessa noite. Vamos continuar ministrando sobre o amadurecimento da fé, tornar a nossa fé madura. E por algumas semanas estivemos ministrando sobre a mulher que tocou na orla dos vestidos de Jesus e como aquela passagem tem vários elementos que nos ensinam acerca da fé. E hoje eu quero ir para um outro texto, mas permanecemos no mesmo caminho, estamos trazendo acréscimos para amadurecer a nossa fé. Então eu quero convidar você, por favor, aí comigo no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 8, verso de número 5. Mateus capítulo de número 8, verso 5. Para a nossa equipe aí da mídia, eu vou usar a NVI, a Nova Versão Internacional. A NVI. Se você está comigo, diga em alto e bom som, reino. Se está no texto, diga aleluia. A Bíblia diz assim, queridos: quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. E ele disse:
Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e ao outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Eu lhe digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus. Tem muita coisa aqui nesse texto para a gente trazer luz sobre a palavra. Mas a verdade é que quando nós estamos lendo esse texto e vendo o Senhor agir sobre a vida desse homem, desse centurião, percebam que a evolução do texto mostra que quando o centurião vai até Jesus pedindo ajuda, ele não vem pedir ajuda para ele mesmo. Ele diz: o meu servo está em casa e ele está muito doente, paralisado na cama e com terríveis dores. E a Bíblia diz que quando ele faz esse pedido a Jesus, a Bíblia diz que o pedido que ele faz a Jesus para o seu servo, a palavra de Jesus no verso 7 é: eu irei curá-lo. Percebam que essa palavra, eu irei curá-lo, Jesus não está dizendo apenas que a intenção dele era curar o servo, por causa do pedido do centurião. Mas o texto deixa claro que Jesus estava disposto a ir à casa do centurião. Está claro até aqui? Diga amém. Então, repetindo. Quando Jesus ouviu o pedido do centurião, que não fez um pedido para ele, fez um pedido para o seu servo, que estava acamado, paralisado sobre a cama e com terríveis dores, Jesus respondeu imediatamente: eu irei curá-lo. Por favor, não diminua isso, porque significa que este aqui é o meu e o seu Jesus. Ele está sempre disposto a operar um milagre em nossa vida. Se você tem dúvida disso, lembra-se da passagem em que o leproso disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me fazer limpo. Qual foi a resposta de Jesus para o leproso? Sim, eu quero. Aleluia. Alguém pode dizer amém? Então, este é o meu e o seu Jesus, sempre disposto a fazer um milagre em nossa vida. Ele não está resistente, ele não tem um bloqueio, pelo contrário. É isso que eu quero dizer, ele não só estava disposto a curar o servo, ele estava disposto a ir até a casa do centurião para curar este servo. Diga comigo, este é o meu Jesus. Diga comigo, este é o meu Jesus. Você nunca vai orar e encontrar má vontade em Jesus. Você nunca vai orar e encontrar um coração fechado em Jesus. Você nunca vai orar e encontrar as portas fechadas do céu para você. Irmãos, eu já disse isso para vocês. Nós estamos permanentemente diante do trono de Deus por causa de Jesus, que abriu por meio do seu próprio corpo um novo e vivo caminho. A Bíblia diz que quando nós estamos por este acesso,
nós comparecemos diante do trono de graça. E um trono de graça é um trono que sempre recebemos ajuda, porque isso que é a graça, é a ajuda misericordiosa de Deus. Mesmo quando eu não mereço, eu encontro a ajuda de Deus. Posso ouvir um aleluia? O que Deus nunca vai abençoar são as coisas erradas. Mas se você vai a Deus com um coração humilde, um coração arrependido, ou um coração de solicitar o auxílio dele, ele sempre vai estar a seu favor, porque graça é isso, graça é favor. Pois a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não está contra você, ele está a seu favor, ele está ao seu lado. Você não viu? Deus não está contra você, ele está ao seu lado, ele está a seu favor. Irmão, se essa é uma quarta-feira de fé, sua fé tem que crescer ao ouvir a palavra. Olha aplaudir Jesus. Aleluia, eu também creio nisso. Ok. Como é que eu tenho tanta certeza dessa boa disposição de Jesus aqui? De não só curar aquele homem que estava enfermo, paralisado na cama e com terríveis dores, mas ele estava disposto a se deslocar, a ir até a casa daquele homem, é exatamente pela resposta que o centurião dá aqui embaixo. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Ok. A Bíblia diz assim, que o homem disse para Jesus, centurião, respondeu então assim, ó, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Meu Deus! Alguém pode dizer aleluia? Percebam? Aqui é a prova de que Jesus não só tinha disposição, estava disposto a curar aquele servo, mas estava disposto a se deslocar, a se locomover até a casa do centurião para curar o servo dele. E deixa eu te dizer uma coisa. Nós, às vezes, temos a síndrome do cachorro vira-lata. Que síndrome é essa? Nós acreditamos que nós não temos nenhum valor para Deus, que a nossa vida não é importante, que é insignificante para Ele. Deus tem muito mais a se preocupar, afinal Ele está dirigindo o universo, Ele vai parar de dirigir o universo para olhar para a minha vida, para se importar comigo. Irmãos, eu quero que você pense que dentro daquela sociedade em que Jesus estava vivendo ali, esta figura era uma das figuras menos importantes, de menor valor, era uma delas. Além de órfãos, de viúvas, aqui alguém que na verdade não era um empregado da casa, simplesmente, era um escravo, era um quê? Qual é o direito de um escravo? Qual é o direito de um escravo? Nenhum. Agora, obviamente, que existia para aquele centurião uma importância muito grande daquele homem, no coração dele, a ponto dele sair em busca de Jesus. Provavelmente, houve uma construção de relacionamento pela fidelidade, quem sabe, daquele servo, a maneira como ele servia, ele ganhou o coração daquele senhor, daquele amo, e ele se compadeceu em ver aquele homem daquele jeito, e foi buscar ajuda a Jesus. Mas o que eu quero falar é que Jesus se importou com uma pessoa que talvez o restante da sociedade não iria se preocupar, que era um escravo. Então significa que Jesus não está olhando nossas posições, nossos títulos, quanto temos na conta bancária, nada em relação a nosso dinheiro, a nossa condição, ou quem fomos, ou quem seremos. O que Jesus está olhando é, esta pessoa está carecendo da minha graça. Posso ouvir glória a Deus? A Bíblia diz que a única pessoa que Jesus resiste é o orgulhoso. Por quê? Porque o orgulhoso não admite que ele precisa da graça de Jesus. O orgulhoso acha que ele se basta, ele não precisa de Deus, ele não precisa do auxílio. Mas quantos aqui, a começar de mim, quantos aqui não vivem sem a graça de Jesus?
Você não consegue imaginar sua vida sem Ele. Na verdade, não é nem vida sem Ele. Quantos aqui concordam com isso? Diga aleluia. Ok? Então, Jesus se importa aqui com o escravo, porque Ele não vê como escravo, Ele vê uma pessoa que carece da graça, da ação dEle. Mas a resposta do centurião demonstra que a intenção de Jesus era ir até a casa. E ele diz: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu teto. E ele diz assim: basta que digas uma palavra. E é isso que o original em grego diz. Eu fui procurar os termos que são utilizados aqui, e há duas palavras aqui importantes dentro desse momento aqui. A palavra eko em grego e a palavra logos. Logos é mais conhecido de todos nós, mas a palavra eko em grego significa falar. Significa o quê? Significa falar. Significa pôr a sua voz. Não existe eko sem a voz. Eko não é um pensamento, eko é fala. Está entendendo até aqui? Diga amém. Então, falar tem que pôr sua voz, tem que pôr seu fôlego, isto é eko. Pois a primeira palavra vem eko. Depois vem a palavra logos. Logos é palavra. Literalmente palavras. Onde encontramos isso? No primeiro capítulo de João. João diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e todas as coisas foram criadas por seu intermédio. Ali a palavra é logos. Alguém pode dizer aleluia? Então significa que, para que as coisas aconteçam, é preciso dizer a palavra. Não tem poder a palavra que fica só no seu pensamento. Não tem poder a palavra que fica apenas no seu caderno. Não tem poder a palavra que fica na sua agenda. Não tem poder a palavra que fica só no livro. A palavra precisa ir para a sua boca. Repito, Romanos 10. A palavra está perto de você. Ela tem que estar perto. Ela está perto da sua boca e perto do seu coração. No coração você crê e não duvida. Com a boca você fala. Alguém vai dizer aleluia? Diga assim comigo. A palavra tem poder quando ela é falada. O que você vai dizer? Diga comigo. Vou dizer a palavra. O que é que você vai dizer? Vou dizer a palavra. Amém? Uau. Aí o centurião explica. Ele diz, perceba, o centurião não era um homem religioso. Ele não frequentava necessariamente a religião judaica. O texto correlato em Lucas 7 diz que esse centurião tinha um carinho pelos judeus e ele costumava dar ofertas para a sinagoga. Até ajudou a construir uma. Mas o texto não diz que ele era, obviamente, um praticante da religião judaica. Ele era um romano. Então percebam que, quando ele explica de onde ele tirou esse entendimento, ele tirou o entendimento do próprio ofício dele. Ele diz: eu sou um centurião, um líder de centúria. Ou seja, eu sou um líder de 100 soldados. Há 100 soldados debaixo de mim, por isso eu sou um centurião, um líder de uma centúria. Ele diz: qualquer soldado abaixo de mim, quando ouve as minhas ordens, ele atende. Se eu digo vá, ele vai. Se eu digo ele vem, ele vem. Assim também eu tenho superiores a mim, que se me dão ordens, eu também acato. Assim também Jesus, basta que o Senhor diga uma palavra e o meu servo vai curar. Ele vai sarar. Meu Deus, que entendimento. Ele tirou do ofício dele. O que ele estava dizendo para Jesus? Ele estava dizendo: eu não necessariamente conheço as leis do judaísmo, eu não necessariamente conheço os ritos do judaísmo, mas eu reconheço uma autoridade quando eu vejo. Alguém pode dizer aleluia?
Ele diz, porque eu vivo sobre isso. Eu sou alguém de autoridade. E outra coisa. Ele disse, há autoridade sobre mim, então eu sei obedecer ordens. E eu também sei dar ordens. Alguém pode dizer aleluia? Você só será treinado a dar ordens quando você tiver passado pelo aprendizado de receber ordens. Ele tirou isso do judaísmo, ele tirou isso da religião judaica, ele tirou isso do ofício dele, do trabalho dele, da vida prática. Ok? Sim ou não? Ele diz, você reconhecer uma autoridade. Agora, olhe bem. Vocês estão me acompanhando ou não? A Bíblia deixa claro que quando Jesus ouviu isso, ele olhou para a multidão e ele falou com a multidão. Perceba que poucas vezes na Bíblia, você pega Jesus admirado por algo. A própria Bíblia diz, ninguém precisava dar testemunho sobre o homem, porque ele mesmo conhecia o homem e o coração do homem. Ele sabia aqueles que criam nele e aqueles que haviam de traí-lo. Ninguém surpreendia Jesus. Lembra que toda vez os religiosos viam o que nós chamamos de jogar uma casca de banana? Os saduceus fizeram isso, disseram, vamos botar ele aqui num problema. Jesus, a lei de Moisés diz que se uma mulher fica viúva sem filhos, então o irmão do seu marido, se não for casado, deve lhe dar filhos. Um homem tinha 7 irmãos, todos morreram sem ter filhos e a mulher foi sendo desposada por cada um deles. Na ressurreição, essa esposa será de quem? Eu fico imaginando Jesus dizendo, vocês estão pensando que eu sou otário? Jesus disse, vocês desconhecem 2 coisas. Desconhecem as Escrituras e desconhecem o poder de Deus. Irmão, você quer ser crente? Você tem que conhecer as 2 coisas. Você tem que ser um crente das Escrituras e você tem que ver o poder de Deus na sua vida. Há crentes que até conhecem a palavra, mas não veem o poder de Deus agir. Eles não têm nada para contar de Deus agir na vida dela. Minha mãezinha querida, tem um ditado que talvez aqui vocês já usaram também, que dizia assim, quando alguém bate na porta, não pergunta quem foi, pergunta quem é. Se você só tem experiências do seu passado e você não tem nada de novo para contar, alguma coisa está errada com a sua fé. Você precisa ter experiências hoje com Deus, do poder de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Mas também há os crentes que só vão atrás do poder de Deus e não sabem nada de palavra. São facilmente enganados, porque buscam o poder de Deus, mas não sabem nada da palavra. E eu até vou dizer mais para vocês, o verdadeiro poder de Deus está na palavra. Amém? Jesus disse, você deve conhecer os 2, a palavra e o poder. Jesus não era surpreendido por nada, mas o texto diz que Jesus se admirou do centurião. Alguém está ouvindo isso ou não? Está aqui, verso de número 10. Ao ouvir isso, ao ouvir o que o centurião não citou nada do judaísmo. Ele não citou um texto do judaísmo, um texto do Talmud. Ele não citou um pensamento de um rabino. Ele não citou uma tradição. Ele não citou um rito. Ele apenas disse, eu sei reconhecer uma autoridade. Tenho pessoas abaixo de mim e pessoas acima de mim. Tu és uma autoridade, Jesus. Se o Senhor diz uma palavra, meu servo será curado. Verso 10, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Meu Deus! Meu Deus! Eu quero chegar aqui em causar a admiração de Jesus. Acho que só eu que estou querendo isso. Eu quero causar admiração em Jesus. Escute.
A palavra usada aqui para admirar é a palavra taumazo, do grego. E a palavra taumazo aqui, utilizada no grego para admirar, traz a ideia de alguém que ficou maravilhado. Ficou o quê? Maravilhado. Ficou o quê? Maravilhado. Taumazo é o sentimento de surpresa ou espanto diante do inesperado. Vou repetir. É o sentimento de surpresa ou espanto diante do inesperado. Alguém pode dizer aleluia? Taumazo é Jesus ficou surpreso. Ficou o quê? Surpreso. Tanto que ele diz: em toda Israel jamais encontrei alguém com tamanha. Uau. Jesus se admirou. Ele ficou surpreso por esta fala inesperada, ou esse entendimento inesperado do centurião. O centurião conseguiu algo aqui para poucos: surpreender Jesus. Uau! Ele conseguiu o quê? Surpreender Jesus. Era como se de quem veio era uma surpresa. Veio de um romano não religioso. Alguém está ouvindo isso, sim ou não? Veio de alguém que não praticava a religião judaica. Veio uma das maiores revelações acerca da fé. Aquele homem surpreendeu Jesus positivamente, a ponto de Jesus elogiá-lo publicamente. Vocês estão ouvindo isso ou não? Aquele homem conseguiu pegar Jesus de surpresa, porque taumazo é o sentimento de surpresa ou espanto por algo inesperado. Jesus não estava esperando por aquilo. E ele fica tão surpreso que ele não se aguenta. Ele vira para a multidão que estava seguindo e diz: em todo Israel não encontrei alguém com tamanha fé. Ele não falou com o homem, ele falou com os que estavam ali. Ele elogiou publicamente. Agora, qual foi o elogio de Jesus? A patente daquele camarada? A quantidade de dinheiro que ele conseguiu acumular na conta bancária? O carro que ele dirigia? O apartamento que ele morava? A compaixão dele pelo servo? Não, o que Jesus elogiou foi... E por que você está tentando dar a Jesus algo que não é a fé? Você está tentando causar a admiração ou chamar a atenção de Jesus por obras. Você está tentando o tempo todo merecer. E o diabo tem pego você numa prisão, porque o diabo tem te acusado de coisas na sua vida e dizendo: você não merece. Todas as vezes que você tentar se mover por obras, você vai cair na armadilha do diabo. Porque o diabo vai arranjar coisas para te acusar e dizer: você não merece. Aí você para, você esfria. É a armadilha das obras. Irmãos, eu te dizer uma coisa. Quando você depende das suas obras, você caiu em algo chamado idolatria. Porque você está dependendo da força do seu braço. A Bíblia diz... Aí as pessoas também interpretam esse texto errado. Já viu um cara de gente dizer: eu não confio em ninguém. Desconfio de todos e de tudo. Porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Ô, cabeção, deixa eu te explicar. O que a Bíblia está dizendo ali não é outro homem, não. A gente pega esse texto e fala do outro homem. Não, o homem que a Bíblia está falando é você mesmo. Maldito é o homem que confia no... Você vai dizer assim: maldito o cristiani que confia no cristiani. Tem gente, alguns me olhando assim: ah, o nome dele é cristiani, eu pensei que o nome dele era pastor. Não podia perder a piada, né? Então, maldito o homem que confia no homem, irmão. Não é o outro homem, não, é você mesmo.
Então, quando você confia em você, você caiu da graça divina e você se tornou idólatra. Quer ser o ídolo? Você mesmo. Então, o que que o diabo faz? Quando você começa a depender das coisas, do que você faz para tentar agradar a Deus, então o diabo pega você num laço, porque você saiu do plano, do projeto. Então o diabo o tempo todo vai levantar uma seta e jogar na sua cabeça as coisas que você deixa de fazer. Às vezes você não é acusado pelo que faz. Às vezes você é acusado pelas coisas que você deixou o quê? Ah, você está orando hoje, já que dia é sábado. Jesus não te vê desde segunda-feira. Aí hoje que é sábado e o bicho pegou, você está indo buscar Jesus, né? Safado. Crente só do momento difícil. Ah, Diago, mas lhe acusar pelas coisas que você não fez. Deixa eu te dizer algo. O que Jesus se admirou do homem foi da sua fé. Não teve nada a ver com o grau de inteligência dele. Apesar de que a gente percebe que ele tinha um grau de inteligência muito grande, porque a estrutura de argumento dele foi fantástica. Mas Jesus não ficou admirado pela inteligência dele, pela capacidade dele verbalizar suas ideias, de como ele conseguia construir o que ele estava tentando passar por Jesus de forma clara. Isso é uma característica boa de comunicadores, que conseguem transformar qualquer coisa em uma ideia simples e objetiva, que se torna clara até para uma criança entender. Aquele homem conseguiu fazer isso, mas Jesus não disse: eu estou admirado pela sua capacidade. Estou admirado pelas suas patentes, estou admirado pelo seu dinheiro, estou admirado pela sua posição. Não. O que me surpreende é que em todo Israel eu nunca encontrei alguém com tamanha fé. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, tamanha fé. Ok. E aqui vamos para a segunda palavra grega, que nos ajuda a trazer a elucidação, que é a palavra tousotos, ou tossotos, em grego. Tousotos, ou tousotos, se a gente for botar em português. A palavra grega, que foi traduzida aqui na nossa língua portuguesa por tamanha, me deixou ainda mais uau. Diga comigo, uau. Uma vez eu estava ouvindo uma palestra em uma conferência internacional, e aí nesse dia eu tive o privilégio de ouvir palestrantes do Google, um palestrante da Suprema Corte americana, e um dos caras que palestrou lá, ele disse assim: na vida você vai encontrar dois tipos de pessoas, as pessoas do ai e as pessoas do uau. Uau. As pessoas do ai vai dizer: ai que vida, ai que sorte, ai que eu não presto. E as pessoas do uau vão dizer: uau, que bela vida eu tenho. Uau. Vocês entendem isso? Aqui Jesus está dizendo para nós que tamanha, a palavra tossotos em grego, significa, preste bem atenção, algo que é grande, ou melhor, algo que é tanto em quantidade quanto em tempo. É tanto em quantidade quanto em tempo. Então, tossotos, quando fala em quantidade, é algo grande. Algo que? Quando fala em relação ao tempo, é algo que é longo. E eu lembro que eu preguei isso para vocês. Sobre que a fé grande na Bíblia tem muito a ver, não necessariamente com o tamanho da fé, mas com a duração dela. Uma fé grande é uma fé que não muda sobre qualquer circunstância. É uma fé que permanece, é uma fé que perdura. Essa é a fé grande. Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Tossotos significa: eu nunca encontrei uma fé que fosse grande em quantidade. Obviamente que tossotos significa isso. Então, há uma quantidade grande de fé em você. É isso que ele quer dizer.
Você já parou para pensar nisso? Como é que você pode ter uma quantidade grande de fé em você? Você quer saber quanto de fé existe em você? Procure saber quanto da palavra você carrega. Quanto mais da palavra você carrega, mais quantidade de fé existe em você. Porque toda a fonte da fé é a palavra de Deus. Quanto mais a palavra está, não somente dentro de você, mas esta palavra, ela já persuadiu você, você já crê nela. Irmãos, chega uma hora em que você nem pensa mais naquilo. Você apenas crê. Vou dar exemplos bobos para vocês entenderem o que é essa palavra dentro de você. Quanto mais palavras existe aqui, maior a quantidade de fé, porque Tô Soltos é grande em quantidade, mas é grande também em relação ao tempo. Significa um tempo que é longo, é de duração longa. Então vamos lá. Você às vezes diz assim, poxa, eu queria ter fé. Você já parou para pensar que quando você pega e compra uma passagem aérea, você não sabe quem será o piloto. Você não sabe quantas horas de voo ele tem a experiência dele, você não sabe nada sobre. Você não sabe nem se naquele dia ele está bem fisicamente para pilotar. Você também não necessariamente conhece sobre a mecânica daquele avião, sobre a estrutura daquele avião. Mas você entra na aeronave e confia que aquela aeronave vai sair de Salvador e deixar você, por exemplo, em São Paulo. Você confia que isso vai acontecer. Mesmo sem saber que é o piloto, a experiência dele, mesmo sem conhecer a estrutura mecânica da aeronave ou as condições dela, você confia. Você apenas sabe que se você comprar a passagem, aquela aeronave vai sair de Salvador e te deixar em São Paulo. Você só sabe. Você não pensa nisso, você não fica pensando. Você apenas sabe. Você compra a passagem e faz. Assim deve ser a nossa fé. Chega um momento que eu não fico mais pensando, será que vai dar certo, será que não vai? Não, meu irmão. Eu já não penso, eu sei porque que vai acontecer todas as vezes, como a lei da gravidade. Se eu jogar 1 milhão de vezes a bola para cima, ela vai descer. Quantas vezes eu usar a palavra, ela cumprirá o propósito para aquilo que ela foi criada. Alguém pode dizer amém? Ah, pastor, nem sempre acontece. Como diz a menina que trabalhava na minha casa, menos verdades. Olha o que Jesus disse, tô soltos. Eu jamais encontrei alguém com tamanha fé. A fé não só fala da quantidade do que eu tenho aqui dentro, a quantidade de fé que eu tenho aqui, mas também se ela é de longa duração. Tem gente que, quando estava próximo a receber a resposta, desistiu. Parou de crer, parou de orar. Por isso Jesus disse, você pode até dizer ao monte. E dizer ali é uma outra palavra também para dizer, que eu já ensinei a vocês, que é lego. Vocês poderão falar ao monte, lego. Vocês poderão falar ao monte. Levanta-te e lança-te no mar. Mas você vai precisar, depois, crer no coração e não duvidar no coração. Porque se você duvidar, você criou um colapso, um curto-circuito na sua fé. Ela não durou tempo suficiente até que o monte lhe obedecesse. Vocês entendem por que as coisas não acontecem? Primeiro porque nós não temos palavra suficiente dentro de nós. Não há palavra suficiente. Vou dar um outro exemplo bobo para vocês. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Você, quando criança, ou quando fez trabalho na escola dos seus filhos, lembra de uma coisa que os professores faziam sobre pontilhismo? Você agrupava os pontos e você ia conectando os pontos e formava um elefante. Formava uma girafa. Vocês iam conectando os pontos, sim ou não? Ok. O que acontece se você não pôr pontos suficientes ali? Não vai se formar nada.
talvez formar apenas uma linha, 2 linhas, 2 traços. Você precisa ter pontos suficientes para que a imagem que você quer gerar ocorra, sim ou não? A palavra é a mesma coisa. Se não tiver palavra de Deus suficiente em você, a imagem que essa palavra precisa criar nunca será criada. Porque para você ter fé, você precisa enxergar o invisível. Porque a Bíblia diz que a fé é a capacidade de você crer em coisas que não se pode ver. Quem pode dizer aleluia? E acreditar tempo suficiente. Porque uma outra tradução diz, a fé é a garantia, ela é como se fosse o título de posse. Se eu lhe der o título de posse de uma terra, necessariamente você está pisando sobre a terra que você tem o título? Não necessariamente você precisa visitar aquela terra, sim ou não? Mas se o título está em sua mão, quem é o dono? Quem é o dono? Então você não está vendo a terra, você ainda não está visitando a terra, mas se você tem o título de posse, a terra é de quem? Está fraco, viu? De quem é a terra? Vocês percebem essa palavra? Diga aleluia. Ok. Põe para mim, por favor, Hebreus capítulo 11, verso de 1 a 3, antes de eu entrar nos últimos pontos aqui. Deus vai com você até aqui, diga aleluia. Você está aprendendo algo, diga amém. Ok, a Bíblia diz assim, Hebreus capítulo 11, verso 1. Nós vamos ler mais 2 versículos aqui, mas me acompanhe, por favor, na leitura. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não... Foi o que eu falei. Se estivesse diante de você, não era fé. A fé não é sobre aquilo que você vê. A fé é sobre coisas que você o quê? Não vê. Então, para que você possa ver no Espírito, você precisa ter pontos suficientes dentro de você. E esses pontos é a palavra. Está fazendo sentido para você ou não? A palavra precisa criar a imagem daquilo que você espera, porque é algo esperado. Se você não espera nada, a fé não tem onde trabalhar. Faz sentido ou não? Ok. Próximo versículo. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Eles receberam bom testemunho baseado em quê? Baseado em quê? Ok. Eles foram elogiados, bem falados. Foram colocados em evidência por causa do seu... Por causa da sua o quê? Da sua fé. Próximo versículo. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Meu Deus, significa que a palavra criou tudo que existe. Visível. Tudo. Tudo que é visível foi criado pela palavra invisível. A palavra que é invisível torna as coisas visíveis. Tudo aquilo que você quer ver, você primeiro precisa dizer. Vou repetir. Tudo aquilo que você quer ver, você primeiro precisa dizer até quando? Dizer até que aquilo se torne material. Real não, real já é. Se torne material. Posso ouvir glória a Deus? Onde Deus viu a luz para dizer haja luz? Ele viu a imagem dentro dele. Ele não chamou o que ele estava vendo, porque a Bíblia diz, havia trevas sobre a terra. Se Deus fosse dizer o que ele estava vendo, ele falaria trevas. Mas trevas ele já tinha. Então ele chamou por algo que ele não possuía. Ele chamou pela luz. Você não chama o que tem, você chama aquilo que você não tem. Amém? Mas o que você faz? Se você estiver com a dor, você passa o dia todo dizendo assim, ai meu Deus, estou com a dor nas costas, que dor horrível. Essa dor nunca passa, ai meu Deus. Aí, o que acontece? Você só está falando da dor, você deveria falar da cura. Amém? Hoje mesmo, quando eu estava saindo de casa, quando eu levantei da cama, eu senti uma dor nas costas.
Aí eu botei a mão aqui e disse, está repreendido em nome de Jesus. Logo agora que eu vou ministrar a palavra, vou ficar de pé. Então, escute. Quando você tem a ação de orar e não aceitar, significa que você está entendendo que o mundo espiritual tem poder sobre o mundo físico e que você não precisa aceitar tudo que acontece com você. Amém? Diga assim comigo. A fé, diga comigo, a fé diz. Diz o quê? O que a fé diz? Diga comigo, a palavra. O que a fé diz? A palavra. Ok. Então, a tamanha fé que Jesus está dizendo aqui é a fé que não precisa ver, ela basta crer na palavra. O homem não estava vendo nada, ele apenas creu na... A tamanha fé que Jesus está dizendo assim, que fé é esta, a tamanha fé? É a fé que não precisa ver, ela só precisa ouvir, ela crê na palavra. Quem pode dizer aleluia? Irmãos, por favor, eu poderia parar só aqui e ficar batendo, porque aqui é a virada de chave. Nós pregamos sobre a fé, mas estamos querendo ver coisas. Irmãos, o tempo todo as pessoas estão querendo ver algo para crer. E isso é contrário à fé. A fé não vai lhe dar elementos para você ver, senão não é fé. Então, quando você vai para a igreja e os pastores começam assim, vamos começar a materializar a nossa fé, e aí começa a dar objetos para as pessoas, de repente elas começam a pôr a fé nessas coisas, em que elas pegam, em que elas seguram. E começamos a nos tornar meninos da fé, porque estamos indo no sentido contrário. O que a igreja precisa não é de elementos físicos para segurar, o que a igreja precisa é ouvir a palavra. A palavra é suficiente, toda a fé que você precisa, e eu preciso estar na palavra. Agora, onde milagres, irmãos, milagres não acontecem por esforços de pastores. Milagres acontecem por uma igreja que amadurece na fé, entende que o milagre que ela precisa está na palavra e na confissão da fé. Posso ouvir glória a Deus? Então diga assim comigo, a fé, diga comigo, a fé não precisa ver, ela crê na palavra. Então você só precisa de quê? Da palavra. Você só precisa da palavra, só. Você não precisa de coisas. Para de ficar tentando ver coisas, segurar coisas. Não. Você só precisa ouvir a palavra. Ok. Agora deixa eu te mostrar, fazer igual como o livro de Provérbios faz. Deixa eu mostrar o outro lado. E eu fui muito abençoado quando eu comecei a orar e dizer, Espírito Santo, me ajuda a ter a palavra. Meu irmão, hoje essa palavra nascer foi trabalhosa. Eu fiquei muito tempo lendo. Mas eu fiquei muito feliz quando Deus me mostrou esse texto, porque eu disse, meu Deus, esse texto é o outro lado. E agora eu posso colocar os dois, um do lado do outro, e fazer o contraponto. Olha o que a Bíblia diz em Marcos, capítulo 6, verso 6. Põe aqui para mim, por favor. A Bíblia diz, falando sobre Jesus, e ficou admirado por causa da fé deles. Aqui a palavra novamente para admiração, a mesma do texto lá de Mateus 8. A mesma palavra. Só que aqui ele não está admirado pela fé, ele está admirado por causa de quê? Da incredulidade. Então percebam, lembra-se que eu disse para vocês, no início, que talmazo que admirasse é um sentimento de surpresa ou espanto diante do inesperado. No centurião, Jesus ficou surpreso. Aqui, Jesus ficou espantado por tamanha incredulidade. Em Mateus 8, Jesus ficou surpreso, tamanha era a fé daquele homem. Aqui Jesus fica espantado, tamanha é a incredulidade desses homens.
Então significa que, o que Jesus presta atenção? Na o quê? Na fé ou na ausência dela. Porque a palavra para incredulidade, a palavra pistel, em grego é fé. Aqui é apistia. Apistia, o a significa não tem, é não, é o contra. Não tem fé. É incredulidade. O que Jesus está procurando em você? O que Jesus está procurando em você? E se ele não encontra? Ele pode fazer algo? Não. A incredulidade não é um campo que ele trabalha. Como diz o pastor Cláudio Duarte, a incredulidade é lá da concorrência. Alguém está ouvindo ou não? Tem nada a ver com o reino de Deus. Então preste atenção. Jesus pode, baseado no texto, ficar admirado do tamanho da nossa fé, ou ele pode ficar admirado do tamanho a nossa. E aí eu quero te mostrar porque que ele ficou admirado do tamanho da incredulidade. Volta para o versículo 1 aí, por gentileza. Ou caminha aqui para o versículo 1. Vamos. Marcos 6:1, por favor. E aí você pode descer à medida que eu for lendo. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Verso 2. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Ele começou a fazer o quê? Se ele começou a ensinar o quê? Ok, a palavra. E muitos do que ouviam ficavam admirados. Só que a palavra ali, admirados, não é a mesma palavra utilizada no grego, lá embaixo. Essa palavra aqui é uma palavra usada para ferir. Então, a ideia aqui, o conceito aqui, é que aqueles que ouviam Jesus falar, ficavam como que, como é que eu poderia dizer, sem acreditar no que eles estavam ouvindo. Era como se eles estivessem, na verdade, se doendo por dentro. Por isso que é a ideia de ferir. Eles estavam se machucando por dentro. Aquilo estava trazendo para eles um incômodo. Essa é a ideia aqui, que foi traduzida por admirados. Não é a ideia de uma coisa boa, uma surpresa. Não é nesse sentido. Aí diz aqui, ó, de onde lhe vêm essas coisas? Percebam bem? Eles estavam incomodados. Perguntavam, que sabedoria é essa que lhe foi dada, este poder para realizar milagres? Por que ele estava incomodado? Passe mais o versículo. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? E encontraram motivo de tropeço. Aqui a palavra é escandalizou, em grego. Encontraram nele pedra de tropeço. Por isso que aquela admiração lá em cima não era, é como a ideia de Jesus. Jesus ficou maravilhado. Ele estava surpreso pelo inesperado. Não. Aqui não é nesse sentido eles ficavam maravilhados. Eles estavam se sentindo incomodados. Porque de repente aquele homem estava falando e eles disseram, onde ele que vê essa autoridade? Quem ensinou isso a eles? Porque esse cara é só um carpinteiro. Ele mora aqui perto da gente. Ele é nosso vizinho. A mãe dele é Maria. A gente conhece o José, os irmãos dele. Então escute o que eu vou lhe dizer. A fé coloca Jesus na posição certa. A fé diz, ele é uma autoridade. Mas a incredulidade julga Jesus na posição errada. Ele é um escândalo. Em outras palavras, ele é uma pedra de tropeço. É isso que quer dizer a palavra escândalo. A fé coloca Jesus na posição certa. Ele é uma autoridade. Mas a incredulidade julga Jesus em uma posição errada. Põe ele numa posição de você se escandalizar. Quer dizer, não, ele é... Se eu for acreditar nisso aí, eu vou tropeçar, eu vou cair. Se eu acreditar em tudo que Jesus diz, esse negócio de perdoar meus inimigos. Irmão, você acha que é todo crente que aceita isso sem se escandalizar? Que ideia é essa de que melhor coisa é dar do que receber? Que ideia é essa? Vocês entendem ou não? Para o incrédulo, quando você ouve certas coisas da palavra, aquilo te escandaliza. Porque não tem fé, é incrédulo, apistia. Está claro para você ou não? Então, a fé coloca Jesus na posição certa. Jesus é uma o quê?
Ele é uma o quê? Uma autoridade. Ok. Para a gente fechar. A fé obedece à palavra. Faz todo sentido. Se a fé coloca Jesus na posição certa, ele é uma o quê? O que você faz diante de uma autoridade? Você é o quê? Se você reconhece alguém como uma autoridade, você faz o quê? Obedece e segue. Aonde está isso aqui no texto? Percebam? Jesus tinha a intenção de ir na casa do homem ou não? Tinha. Quando o homem disse, eu sou um homem de autoridade, tenho autoridade sobre mim e tenho autoridade sobre os meus soldados. Não precisa entrar na minha casa, basta o Senhor dizer uma palavra e meu servo será curado lá. Jesus disse, então vá, e o teu servo ficará curado. A Bíblia diz então que o homem fez o quê? Continuou lá com Jesus ou voltou para casa? Ele agiu baseado em quê? Na palavra que Jesus deu a ele. Volte. Quando você recebe a palavra de Deus, a maneira que você vai demonstrar que creu é você agir debaixo da palavra. Se você não age sobre a palavra, você não creu. Quando você ouve a palavra de Jesus, você obedece. Você segue exatamente aquilo que ele diz. Alguém pode dizer aleluia? É por isso que hoje tem crentes que fazem um monte de coisa fora da palavra, porque eles acham que Jesus e a palavra deles são pessoas distintas. Eles querem Jesus, porque acham bonito ser gospel, ir para o céu, mas eles não querem obedecer mais o quê? Por quê? Porque a palavra está contrariando a vontade deles. E se eu tenho fé, então eu obedeço a palavra sem questionar, porque a palavra de uma palavra de uma autoridade. Ok, já ouviram ou não? Ok. Quantas perguntas esses incrédulos fizeram? Várias. Por quê? Porque a incredulidade, ela não obedece à palavra, ela questiona a palavra. Ela o quê? Eles estavam ouvindo a palavra, Jesus estava ensinando a eles, sim ou não? Sim ou não? Mas eles começaram a fazer vários o quê? Questionamentos. Eles não simplesmente creram e seguiram a palavra. Ao contrário do centurião. Quando Jesus disse, então volte, já que é assim que você crê, seja feito conforme você crê. Se você crê assim, então volte para casa. Ele obedeceu, ele foi. Encontrou o servo dele, o quê? O milagre aconteceu, sim ou não? Volte aqui para o texto, por favor, de Marcos 6, onde nós estávamos. Por favor, por gentileza. Pode ir descendo. Continue. Olha o que diz aqui. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los. Meu Deus, isso é muito forte. O mesmo Jesus não pôde fazer milagre. O poder dele ficou fraco. Acabou a pilha. Era Duracell. Não era Duracell. O que foi que aconteceu com o poder de Jesus? Não, meu irmão. Não teve nada a ver com Jesus. Teve a ver que ele não encontrou o campo onde ele trabalha. Ele não encontrou fé. Ele encontrou o quê? E ele não pode fazer milagres. Você entende porque alguns milagres não estão ocorrendo na sua vida? Ele não está encontrando o campo propício. Jesus precisa encontrar em você. A fé não é aquilo que você pensa ter. A fé é aquilo que você devolve a Deus da sua palavra. Você tem dúvida disso? A Bíblia diz assim, porque assim será toda palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim. A palavra tem que voltar para Deus. Deus fala, você tem que voltar a palavra para Ele e você diz, sim, Senhor, eu concordo com o que o Senhor diz. Essa é a tua palavra. Você devolve para Deus o que Ele diz. E a palavra não volta o quê? Vazia. Ela vai ter que cumprir aquilo que Ele disse. Você lembra a Deus? Senhor, tu me prometeste. Lembra que Davi fazia? Senhor, tu prometeste que enquanto eu fosse fiel, não faltaria um herdeiro meu para se assentar no trono. Ele orava ou não orava? Senhor, o Senhor me prometeu que o meu reino seria eterno, que eu teria um descendente. E ele cumpriu. De onde Jesus veio? Da casa de? Prometeu, o trono de Davi vai ser eterno, porque o herdeiro do trono final é Jesus, que é o rei eterno de Israel. Alguém pode dizer aleluia? Você tem que saber trazer a palavra para Deus.
Alguém pode dizer glória a Jesus? Quantos aprenderam hoje a palavra? Diga amém. Então, fechando. Jesus ficou admirado da fé daquele homem. Foi a fé que o surpreendeu. E ele diz, não encontrei em Israel tamanha fé. Tamanha aqui fala não só da quantidade, mas da duração. Uma fé que não muda de acordo com as circunstâncias. Quando Jesus disse, então tá bom, eu não vou lá, aqui está a minha palavra, volte, ele acreditou e foi da mesma forma. Alguém está entendendo até aqui, sim ou não? Sua fé não muda. Você crê. Se você começa a orar por algo, Jesus diz assim, ó, você vai esperar 6 meses, mas eu vou fazer isso acontecer daqui a 6 meses. Sua fé não muda porque ele mandou você esperar 6 meses. Você continua crendo do mesmo jeito. Alguém pode dizer aleluia? Irmão, já teve coisa que Deus me falou que se cumpriu 12 anos depois na minha vida. Doze anos depois. Irmãos, como eu tenho o hábito de escrever, depois que eu recuperei algumas coisas da minha Bíblia ali de forma digital, eu acabei encontrando coisas que eu escrevi 12 anos atrás, 10 anos atrás, inclusive promessas que Deus me deu. Nós precisamos escrever as coisas que Deus nos diz. E como diziam meus professores de teologia, cozinhar essas palavras até que elas se cumpram. Se debruçar sobre elas, lembrá-las ao Senhor. A Bíblia diz, traga à minha lembrança as coisas que eu te disse. Você deve trazer a lembrança. Agora, se você não levar a lembrança a Deus, é porque você não tem trazido a sua própria lembrança. Tenho que trazer à memória aquilo que me dá o quê? Esperança. Faça lembrado ao Senhor as promessas dele para a sua vida. Senhor, tu dissestes a meu respeito. Como Jesus disse, está escrito em seu livro a meu respeito. Alguém pode dizer aleluia? Quantos creem na palavra? Você precisa só da palavra. Quem tem a fé que Jesus admira, você vai obedecer a palavra e ponto final. A palavra vem e você obedece. Você age sobre a palavra. E quem tem a palavra e obedece a palavra, ele não questiona. Ele não põe dúvidas na palavra. Isso quem faz é a incredulidade. E nós não somos incrédulos, somos crentes. Então vamos ficar de pé e vamos orar juntos em nome de Jesus. Foram abençoados essa noite, diga aleluia. Que o Senhor amadureça hoje a sua igreja. Uma igreja que só precisa da palavra. Só. Nós não estamos correndo atrás de artistas, de celebridades. Amém? Meu irmão, nós já temos uma estrela na igreja. A estrela da manhã. Irmãos, eu não vou mentir a vocês. Eu abro o meu coração. Eu quero abrir meu coração para vocês essa noite. Irmãos, qualquer líder nesse tempo moderno sofre grandes tentações. Uma das grandes tentações de liderar nesse tempo moderno é exatamente a quantidade de novidade que surge. E como qualquer pessoa, somos tentados a trazer essas novidades. Só que todas as vezes que eu sou tentado a tentar imaginar novidades para dentro da igreja, eu sempre me pergunto, essa novidade que eu estou tentando trazer para dentro da igreja vai acrescentar algo real à igreja ou é apenas para a gente se sentir dentro do movimento? Porque escute, irmãos, há momentos que eu penso que é muito mais proveitoso nós voltarmos às coisas que nós deixamos. Às vezes a gente fica perseguindo tanta coisa na frente e não percebe que o que está fazendo diferença na igreja é voltarmos para os fundamentos, para as coisas que um dia como igreja abandonamos. Vocês entendem isso ou não?
Volto a dizer, eu não tenho nada contra as novidades, mas existem muitas novidades que as pessoas vão perseguindo e trazendo para dentro da igreja, que elas acabam maquiando de que está tudo muito bonito, mas se perdeu a base, o fundamento. E o fundamento é Cristo e a sua palavra. Amém? Uma igreja precisa se voltar para Cristo e dizer, eu estou na igreja por causa dele, de Jesus. Aí para de ser crente menino que sai da igreja porque alguém não deu paz do Senhor, não sai da igreja porque, sei lá, o pastor naquele dia não me deu bom dia, não sai da igreja porque, sei lá, teve algum desentendimento com alguém do ministério. Não, a pessoa fica na igreja porque sabe que está ali por causa de Cristo e não por causa das perfeições e imperfeições dos seres humanos. Amém? E segundo, uma igreja madura que entende que tudo que ela precisa é da palavra, que os milagres ocorrerão, não é porque a gente trouxe a última cocada preta para dentro da igreja. Os milagres vão ocorrer porque eu tenho a palavra e a palavra me dá base para que coisas sobrenaturais aconteçam. E hoje nós vamos orar para que essa igreja seja madura e que a partir desse tempo em que passamos várias semanas ministrando sobre a maturidade da fé, coisas extraordinárias aconteçam. Vocês darão testemunho aqui de coisas que Deus está fazendo no seu secreto, na sua casa, de milagres. Vocês darão testemunho de coisas que vocês estavam orando e que agora são físicas diante de vocês. Se materializaram porque começaram a pôr em prática a palavra que ouviram. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? A Bíblia diz no livro de Tiago, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Aquele povo estava ouvindo Jesus na sinagoga, mas estava pondo em dúvida tudo que ouviram. Nós não vamos pôr em dúvida a palavra, nós vamos pôr em prática. Querido Jesus, obrigado por esta noite, pela tua palavra. Meu Deus, a quantidade de fé dentro de nós é o que pode lhe causar admiração. O Senhor jamais fez elogio ao dinheiro, à posição, à inteligência, à sagacidade de alguém. Os seus elogios foram dirigidos à fé, porque o que o Senhor procura em nós é a fé. Sem fé é impossível agradar o Senhor. O Senhor disse, nem em todo Israel eu encontrei tamanha fé, uma quantidade grande de fé e com longa duração. Esta é a fé que eu quero na minha vida. Esta é a fé que nós queremos, uma igreja madura na fé. Uma fé que amadurece, que cresce, que se torna, meu Deus, vibrante. Uma fé que funciona, uma fé que diz, uma fé que fala a palavra. Nós só precisamos da palavra. A fé põe Jesus no lugar certo. Tu és, Jesus, a maior autoridade que existe. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo principado, sobre todo domínio, sobre todo governo. O maior nome no céu, na terra e debaixo da terra. No outro nome, tu és a autoridade, Jesus. Reconhecemos a tua autoridade sobre a igreja. Tu és a autoridade sobre essa igreja. E a tua palavra é suficiente. Basta o Senhor dizer e tudo acontece. E hoje o Senhor está liberando a palavra sobre a minha vida, de que a minha fé se torna madura. E conforme a tua palavra, quando eu digo a tua palavra, eu concordo contigo. Eu te devolvo a palavra e a tua palavra não volta vazia. A palavra traz o milagre que eu espero. O milagre que eu espero. O Senhor não pode fazer milagres em Cafarnaum, porque o povo tinha tamanha incredulidade. Ouviam a palavra e duvidavam, questionavam. Mas eu não sou incrédulo, eu sou crente. Creio em ti, na tua palavra. Põe a tua palavra na minha boca. Concordo com a sua palavra e obedeço o que a sua palavra diz. Faço o que a sua palavra diz. Ajo na tua palavra. E permaneço crendo, Jesus. Permaneço crendo. Meu Deus, eu serei o próximo a dar testemunhos na igreja para dar glórias ao teu nome. Eu serei o próximo a dar testemunho do milagre na minha vida. Eu vou lembrar desse dia, dessa oração e vou dizer: eu reivindiquei a palavra, eu falei a palavra, eu confessei a palavra. E hoje, aquilo que eu esperava, que eu orava, agora está diante de mim. E eu estou aqui para dar glórias a Jesus.
em cada casa, em cada família, em cada lar, em cada casamento, em cada trabalho, em cada empresa. Milagres, sinais e maravilhas do Senhor. O poder de Deus, mudando mentes, corações, mudando estruturas, mudando realidades, mudando de dentro para fora. O poder de Jesus fazendo milagres. Enfermidades de ano desaparecendo, diagnósticos sendo alterados. Você tinha um diagnóstico, agora receberá outro, para a glória de Jesus. Mudanças, transformações completas, sem nada a deixar por fazer. Uma mudança completa, como Jesus fez em Caná, a água para o vinho. A água para o vinho. Uma mudança completa. Tudo novo na sua vida. Deus está mudando os seus odres, transformando os seus odres em odres novos, para comportar o vinho novo, o vinho da palavra, o vinho do Espírito, o vinho da novidade de Deus. Deus tem um tempo para a sua vida agora. Um tempo de um homem e de uma mulher maduros na fé. Deus te trouxe a essa casa por isso, para te tornar maduro na fé, para você ver, para você ter o campo onde Ele atua. Deus te trouxe para tornar sua fé madura, para Ele atuar na sua vida. Ele precisava desse espaço, deste campo. O campo em que Jesus opera é o da fé. É fé que Jesus procura em sua vida. Meu Deus! E para a glória de Jesus, o próximo milagre pela fé é o seu. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus acha espaço para trabalhar aqui, para fazer seus milagres, seus sinais. Ele acha espaço. Aqui não é um lugar de incrédulos, aqui é um lugar de crentes. Aqui não é lugar de incrédulos, é lugar de crentes. Aqui é para os que creem, os que creem, os que creem, os que creem em Cristo, em sua palavra, na autoridade de Jesus, na autoridade do seu nome. Meu Deus, para a glória do nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Quem pode dizer amém? Jesus pode ficar admirado da minha fé, ou Jesus pode ficar admirado da minha incredulidade. Ele pode ficar surpreso com a minha fé, dizer uau. Jesus pode dizer para mim, uau, a fé que me agrada. Ou Jesus pode ficar espantado com a minha incredulidade. Tanta palavra, foi aqueles homens de Cafarnaum, tanta palavra, tanto ensino, e eles estavam duvidando. Tamanha incredulidade, Jesus ficou espantado. Preguei tanto, ensinei tanto, esse povo não crê. Jesus não pode fazer milagres. Meu Deus, eu não quero essa vida para mim não. O próximo milagre é o meu, em nome de Jesus. O próximo testemunho é o meu. Amém. Eu só preciso ouvir a palavra, confessar a palavra, manter a palavra e agir sobre ela. Amém? Por quanto tempo? Pelo tempo necessário, até que a fé crie o propósito para o qual ela foi lançada. Amém? Quantos são abençoados em Jesus? Amém. Então, debaixo dessa bênção, vamos entregar nossos dízimos e ofertas. Vamos plantar sementes. Vamos ser generosos, irmãos. Plante sua semente. Você tem seu dízimo, traga, seja fiel a Deus. Mas se você hoje foi abençoado, meu Deus, como eu estou grato a Deus por essa palavra. Eu quero plantar uma semente hoje generosa. Plante uma semente hoje de fé. Faça o seu plantio. Se fé cresceu em seu coração, plante uma semente pela sua próxima estação, pelo seu próximo milagre, seu próximo sinal. Plante uma semente generosa. A semente, ela aponta para a sua colheita. Vamos plantar uma semente no altar de Deus. Vamos fazer isso por amor e não por obrigação. A palavra diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Mesmo
orarmos, eu quero frisar isso para você também. A nossa fé, ela está apoiada, firmada, enraizada neste amor. Eu preciso, como crente, crer no amor de Deus, mesmo quando eu não estou vendo nada, não estou sentindo nada, porque eu não vivo por vistas, eu vivo pela fé. Eu não tento aceitar que Deus me ama, eu não tento acreditar, não. Eu tenho pela fé certeza que Deus me ama. Eu vivo debaixo desse amor. Eu estou no reino do Filho do seu amor. Alguém pode dizer aleluia? Levante suas mãos. Querido Jesus, te agradecemos pelas ofertas, pelas sementes plantadas no solo fértil do teu reino. Cremos que assim como o Senhor faz milagres em cada aspecto da nossa vida, o Senhor também faz milagres em nossa vida financeira. E não é porque simplesmente merecemos, fazemos porque a tua promessa de que o Senhor é aquele que provê todas as coisas, tudo o que necessitamos vem de tuas mãos. Tu és o Pai das luzes, do qual não há mudança nem sombra de variação. Então toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto. De cima vem o meu milagre, do alto vem o meu milagre. A bênção vem de cima, vem do teu reino. Tudo o que eu preciso está contigo. E eu recebo hoje a tua abundância, a tua prosperidade, a multiplicação das minhas finanças. Recebo hoje, pelo sangue de Jesus, a quebra de todas as maldições. Eu não sou amaldiçoado, eu sou abençoado em Cristo Jesus, com todas as sortes de bênçãos, para a glória do seu nome. O amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo, está hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Aplauda forte a Jesus. Amém. Queridos, domingo, traz marido, esposa, filhos, chama toda a casa, convida a pessoa que você está recebendo pela transmissão. Convido todos a estarem aqui domingo, 9 da manhã, para recebermos a palavra sobre o reino de Deus. Posso ouvir um glória a Jesus? Então eu espero vocês domingo, 9 da manhã. Um beijo no coração. Nos vemos domingo. Que a graça esteja com você.